Pontualmente, 12:30, começa agora o Meio-Dia Catarina, dessa terça-feira, dia 22 de agosto. Nós ficaremos juntos até 1h da tarde. Lembrando sempre que nós estamos presentes nas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook é /Meio-Dia Catarina, também no Instagram, @Meio-Dia Catarina. Lá você tem todos os bastidores do programa. WhatsApp, o telefone já está no canto alto da sua tela, no 489-9608-7554. E também estamos no Twitter, em @Meio-Dia Catarina. Inclusive, hoje no Twitter nós temos uma pergunta para você, telespectador, de um tema que tem sido recorrente nas redes sociais, por conta de um assunto que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Mas a pergunta lá da nossa enquete, do perfil do Meio-Dia Catarina no Twitter, é a seguinte: você é a favor da redução da maioridade penal? Por enquanto, nós já temos quase 60 votos, colocamos ainda pouco. É um tema bastante polêmico, então o pessoal participa e interage bastante. 81% dos votantes dizem que sim, concordam com a redução da maioridade penal, e 19% dizem que não. Também sobre esse tema, hoje tem a presença aqui em nossos estúdios, nosso comentarista de segurança pública, Edgar Lopes. Então ele vai poder também conversar com a gente e dar a visão dele sobre esse tema que muita gente fala, tem as opiniões, mas é bom sempre ponderar todas as situações do que pode acontecer, né? No caso, por exemplo, de uma possível redução da maioridade penal. Muito bem, nós começamos o programa de hoje falando sobre um caso que infelizmente foi registrado aqui em Santa Catarina. Uma professora da rede pública estadual postou nas redes sociais imagens dela após, segundo ela mesma, ter sido agredida por um aluno de apenas 15 anos de idade. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse caso é a nossa colega Cibele Fávero. Boa tarde, Cibele. Novidades sobre esse caso que repercutiu ontem em todo o Brasil nas redes sociais? Boa tarde, Gustavo. Como você disse, infelizmente, a professora foi agredida por um aluno de 15 anos. Isso aconteceu ontem pela manhã em uma escola estadual de Indaial, onde ela é contratada em caráter temporário. Ela é uma ACT e teria sido a primeira vez, o primeiro contato dela com essa turma. A professora foi agredida por esse aluno, ficou bastante machucada e ela mesma relatou nas redes sociais, e a gente tem áudio e imagens. Ela conta melhor como aconteceu, olha só. Por gentileza, coloque seu livro sobre a mesa. Aí ele me respondeu: eu coloco o livro onde eu bem quiser. Eu disse: não, as coisas não são assim. Sai da sala, vai para a direção. No caminho que ele estava saindo, ele se levantou para ir até a direção. O livro que ele tinha na mão, ele jogou na minha cabeça. Não deu tempo de reagir, não deu tempo de nada. Eu lembro de tapas e lembro de ter caído contra a parede, porque foi violento o soco que ele me deu. Cortou a superfície, eu estou com o olho completamente inchado, está fechado agora, está saindo pulso. Foi uma violência descabida. Um menino de 15 anos, forte, né? Um menino alto, forte, um homem. Corpo do homem já tem com 15 anos, né? Como ela disse, o agressor tinha 15 anos, a professora se chama Maria de Lourdes, ela tem 51 anos, 12 anos de magistério e nunca tinha passado por nada parecido. Ela até disse em outras redes, ela disse que já é comum que os professores sejam xingados com palavrões. Isso realmente a gente assiste, infelizmente, muito, mas a agressão física nunca tinha acontecido com ela. Como vocês viram nas imagens, ela está bastante machucada, prestou depoimento na delegacia, fez um boletim de ocorrência, mas o caso é cuidado pelo Ministério Público, já que com 15 anos o agressor é menor de idade, então está aos cuidados do Ministério Público. A Prefeitura de Indaial, assim como a Gerência Regional de Educação e a Secretaria de Educação da cidade, compartilham de uma mesma nota que dizem que estão apoiando a professora e vão continuar prestando todo o apoio e repudiam todo tipo de agressão, independente da motivação. Disseram também que seguem acompanhando o caso. Gustavo. Ok, Cibele, obrigado pelas informações, uma boa tarde. Boa tarde. Muito bem, a gente já está aqui na presença do nosso comentarista e especialista em segurança pública, Edgar Lopes. Edgar, a gente faz a enquete no Twitter, tendo como base, evidentemente, esse caso que a gente acaba de ver, porque é um tema que tomou proporção nacional, e principalmente via as redes sociais, isso acaba sendo debatido, né? Porque o rapaz que agrediu
A professora tem 15 anos de idade. Está lá a nossa enquete no Twitter. Eu gostaria que você participasse de casa, em @meiodiacatarina, se você é a favor ou não da redução da maioridade penal. Edgar, qual a sua opinião sobre esse caso? Em primeiro lugar, Gustavo, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em suas casas. Gustavo, aí nós observamos duas coisas. A falência da educação no país, né, onde o professor, que antes era visto como algo honroso, uma profissão muito bem elaborada e bem aceita pela sociedade, hoje ela vem tendo um certo descaso, né, é deixada como segundo plano. Se nós temos uma formação ruim na educação, teremos adultos piores ainda. E nesse caso, especificamente sobre a violência, temos aí um jovem, como N pessoas da mesma idade, que estão se sentindo cada vez mais à vontade para cometer crimes, em virtude a um artigo da Constituição, que é o 228, onde prevê que nenhum adolescente, nenhum jovem abaixo de 18 anos possa ser penalizado. Então, essas coisas, acredito eu, que tem que ser mudado, mas não só na parte criminal. A parte educacional também tem que ter muito cuidado e ser modificada num todo. A gente observa em outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, Edgar, onde acaba tendo o julgamento em casos semelhantes a esse sobre o indivíduo e não levada em consideração a questão da idade. Que percepção você tem sobre isso e que informações você tem do modelo que é adotado lá, se é que numa eventual possibilidade de redução da maioridade penal acontecesse no Brasil? Basicamente, Gustavo, isso está atrelado à educação, né? É uma outra forma de ser abordada. No Brasil, nós temos o problema e temos também a situação em que haverá sempre pessoas para concordar e pessoas para ir contra esse posicionamento. O jovem, ele com 16 anos pode votar, mas não pode ser penalizado. O jovem com 16 anos pode ser aliciado pelas facções criminosas para cometer crimes, porque ele sabe que não vai ser penalizado. Tem uma estatística da Datafolha que 87% da população aprova a redução da maioridade penal. Eu comungo dessa ideia também. A gente tem a nossa enquete, até se pudermos colocar no ar aí para o pessoal de casa acompanhar, que a gente colocou no Twitter, está aqui atrás, olha só. Você é a favor da redução da maioridade penal? Está lá, 81% dos votantes dizem que sim, concordam. 19% dizem que não. É uma vontade impulsionada por um episódio como esse, ou, como o próprio mostrou na pesquisa que você pesquisou do Datafolha, onde também aponta uma margem bem adiante nessa questão de ser a favor da redução da maioridade penal? É o clamor público da coisa, né? O país está passando uma série de mudanças e é necessário que nessa parte tocante ao jovem também aconteça, porque vamos imaginar o seguinte, é um vazamento, onde, de certa forma, você não reduz o vazamento e aquela caixa d'água uma hora vai transbordar. É o que acontece. Se você não resolve o problema na educação, que é a base, não vai ser com prisões que você vai resolver. E essa questão de educação, o episódio que a gente acabou de ver, né, você comentava, que acaba sendo um chute na cara da sociedade que briga tanto e luta tanto, a gente que pensa assim, da questão de que tudo está na base da educação. Independente do que surgiu aí de informações a respeito dessa professora, de posicionamentos dela em redes sociais, bem controversos, diante do episódio que ela sofreu, porque a agressão nada justifica, mas acaba sendo também um chute na nossa cara quando um professor trata dessa forma, ali dentro da sala de aula e apanha de um aluno. É a base de tudo, né, Gustavo? A educação é a base. Uma sociedade sem uma educação adequada nunca vai chegar a um país de primeiro mundo. Como exemplo, nós temos a Coreia do Sul, que teve toda uma modificação na sua base educacional e hoje é uma potência. O Brasil quer solucionar com a aspirina um problema de um câncer. Exatamente. Edgar, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Gustavo, eu mais uma vez agradeço e uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos. Até a próxima, então. E para produtores do meio rural, a agricultura familiar é um dos grandes potenciais do Estado. E para alavancar ainda mais a produção, foi lançado hoje pelo governo do Estado o Núcleo de Inovação Tecnológica. A
A agricultura familiar está em 90% das propriedades rurais do estado, sendo responsável por 70% do PIB da agricultura catarinense, números que demonstram a força da família no campo. Um exemplo é seu Valmor, agricultor em Corupá. Ele e a família vivem da plantação de bananas. Nós temos que, na manhã, num período bem cedo, nós temos que ir até a cultura, ir até a lavoura. Os tratos culturais da fruticultura é feito com mão de obra familiar e, no caso da banicultura, é um serviço bastante pesado. E clientes como o seu Valmor são o alvo das startups que apresentam, através da tecnologia, a solução de problemas ou a potencialização da produção, como, por exemplo, o uso de drones para fazer o diagnóstico e a pulverização de plantações. Nós entendemos que a agricultura familiar em Santa Catarina é quem sustenta a economia do estado. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com a EPAGRE para dar acessibilidade aos produtores rurais. Para fazer empresas como essa voltarem os olhos para esses clientes e assim potencializar os resultados da produção da agricultura familiar, foi lançado hoje o NITA, Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar. Proporcionar que ela também esteja informada, que ela também esteja tecnificada, que ela também possa ter as informações que os negócios hoje cobram que você tenha. O programa de fato é um grande sucesso, inclusive reconhecido como Banco Mundial por um dos melhores programas feitos nos últimos 10 anos. O NITA vai funcionar como elo de ligação entre a demanda do produtor familiar e a solução a partir da inovação tecnológica. E o desafio é oferecer tecnologia de ponta a um baixo custo. Além da oferta tecnológica, o núcleo aproxima o agricultor familiar de outras possibilidades, como a oferta de crédito, capacitação, treinamento e até potenciais parceiros, possibilidades que animam seu Valmor, que espera em breve potencializar a sua produção. Como na minha propriedade a mão de obra é eu, minha esposa e meus 2 filhos, tudo que vier de bom para que eu possa diminuir o uso de agrotóxicos, para que eu possa ser mais eficiente no cultivo da fruta, para mim somente trazer bons resultados. Muito bem, olha só, deixa eu abrir espaço pessoal que interage conosco via WhatsApp e outras redes sociais, mas antes mandar um abraço para o restaurante da família Cunha, lá em Águas Mornas, município aqui da Grande Florianópolis, pessoal que está ligado aqui no Meio-Dia Catarina, muito obrigado pela audiência então, para o pessoal do restaurante da família Cunha. Sabe quem é que estava lá, Mu? Fazendo uma boquinha? Uma né? Estava lá fazendo uma boquinha, aí só o pessoal aqui está te assistindo. Hã? Sim, a estrada ali conhece bem. Então, um grande abraço aí para a família Cunha, o restaurante Família Cunha que está nos assistindo lá em Águas Mornas. Obrigado pela audiência. Tem também participação do Felipe Gonçalves, ele é de Biguaçu e mandou uma mensagem para a gente via Facebook, a nossa fanpage. Está dizendo, estou assistindo o melhor programa na hora do almoço e torcendo para ter um sorteio para o jogo do meu Figueirense que vai jogar no sábado contra o Guarani de Campinas no Scarpelli. Esse sorteio que ele fala de ingresso, certamente, né? Que não é sorteio, isso é presente, viu, seu Thiago? É presente, né, amor? Todo mundo já sabe aqui que é presente, menos o apresentador, tá bom. Olha só, no próximo bloco aí, o Criciúma vai enfrentar daqui a pouco o América Mineiro, que é líder da Série B e está desde junho sem saber o que é perder dentro de casa. E ainda hoje, os últimos ajustes para a grande final do Masterchef Brasil, meio-dia 43. A gente volta já. Meio-dia 45 minutos, voltamos com o Meio-Dia Catarina. Abrir espaço, pessoal, que interage conosco via WhatsApp no 489-9608-7554. O André, ele é aqui de Floripa, e escreveu assim: Gustavo, se essa professora fosse a minha mãe ou alguém da minha família, eu faria justiças com as minhas próprias mãos. Estou aqui traduzindo mais ou menos o que ele falou. Esse projeto de bandido, diz o André de Florianópolis. Aquela história, né? O cidadão, ele não se sente protegido pelo Estado, ele não se sente de uma forma que tenha respaldo do Estado, e acaba essa impunidade no entendimento desse cidadão, como é o caso do André, por exemplo, sendo desguarnecido, frágil, aí quer fazer justiça com as próprias mãos. Claro que não é o caminho, evidente que não é, mas as pessoas ficam revoltadas, né? E tem aquela história, daí é preso, aí só se apresenta, aí sai, enfim.
É o país onde, de fato, a impunidade compensa, e a gente tem visto, a impunidade compensa, o crime compensa por conta da impunidade. Então é o que a gente tem visto constantemente. Vamos falar de futebol agora, mas você pode mandar recado aí à vontade pra gente, viu? A gente vai falar agora da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, vai começar hoje. 9h30 da noite tem um dos jogos, que é o América Mineiro recebendo o Criciúma, o time do sul do estado, do técnico Luiz Carlos Vinck, que está sendo criticado, acredite se quiser, viu? Luiz Carlos Vinck está sendo criticado lá pela imprensa, tão exigente do sul catarinense. Sabia disso? O pessoal lá pega pesado, daqui a pouco eu vou ouvir o Joel Bernardo. Eu daqui a pouco vou pegar. E tem um detalhe, hein, Mo? O Joel até ele vai falar ali no comentário dele uma coisa que é bem importante, que é o mesmo time que lá no início do campeonato ficou um tempo sem somar pontos, é o mesmo time que hoje está aí na busca por chegar à classificação. Aí vai contestar o trabalho do Luiz Carlos Vinck, não dá para entender. Mas vamos dar uma olhadinha na escalação do Criciúma, né? Para esse jogo de hoje. Olha só, a provável é essa aí. Luiz no gol, a lateral direita com o Diogo Matheus, aí a zaga tem Nino, Edson Borges e Diego Giareta na esquerda, essa é a defesa. Depois vem Jonathan Lima, Ricardinho, Douglas Moreira e João Henrique. No ataque, Lucão e Silvinho. Nessa formação do Criciúma, do que vinha sendo feito pelo técnico Luiz Carlos Vinck, há alteração apenas no sistema de ataque. Quando ele usava 3 atacantes, agora vai usar 2. Apenas o Lucão e o Silvinho serão os atacantes hoje à noite, lá contra o América Mineiro. E o América Mineiro, viu, tem um detalhe, não perde há 9 jogos em casa, amor. Ó a sequência. Vamos dar uma olhadinha nesses jogos. Ah, mas daí que jogos que foram esses e tal, teve uma sequência fácil em casa. É Série B do Brasileirão. A gente vai dar uma olhadinha na sequência desses jogos aí, quer ver? Olha lá. Os últimos 10 jogos do América em casa, sendo 9 invictos. Aí, América Mineiro venceu o Náutico 1-0, venceu o Londrina 3-2, venceu o Figueirense 4-2, empatou com o Guarani 0-0, aí 2-0 no Boa, 3-0 no Brasil de Pelotas, venceu o Santa Cruz 1-0, empatou com o Inter em casa em 1-1, então só 2 empates, né? Nesses últimos 9 jogos, com o Guarani e com o Inter, venceu o Ceará pelo placar de 1-0, e a última derrota, seu Mu, dia 2 de junho, Paysandu 2-0. Tem o Joel Bernardo e Criciúma pra gente ouvir daqui a pouquinho. E a gente vai ouvir o Joel Bernardo falando sobre o Luiz Carlos Vinck, né? Sobre essa situação. Boa tarde pra você, Joel Bernardo, fala aí. Um abraço, meus amigos. Boa tarde, Gustavo. Criciúma joga hoje com o América Mineiro. É verdade. O favorito é todo o time da casa. O América Mineiro na liderança da competição. O Criciúma vai para jogar por uma bola. E o detalhe, o técnico Luiz Carlos Vinck, criticado nas últimas semanas, nós precisamos botar justiça. O Criciúma, que hoje está na 10ª posição, é o mesmo Criciúma que estava com 0 ponto. Ou seja, o técnico que hoje é cobrado, é verdade, em função do empate do último jogo, 1-1 com o Oeste aqui em Criciúma, é o mesmo Vinck que tirou o Criciúma da última posição do Campeonato Brasileiro quando aqui chegou. Hoje o Criciúma vai com uma mudança, na verdade 4 mudanças. A principal é o esquema de jogo. Ele tira 3 homens de frente e vai jogar com 2 atacantes, Silvinho e Lucão. O meio-campo também tem algumas mudanças. O jogo de hoje será às 9h30 da noite. De Criciúma, Joel Bernardo. Gente, fina demais, um grande abraço pra você, Joel Bernardo. E agora a gente vai ouvir, depois Joel Bernardo, viu, seu Mu? Tu gosta lá de fruta, né? Oh, tem um cara que gosta também um bocado, né? Faz uma salada, Jesus amado. Mas tá, vamos ouvir lá direto de Belo Horizonte. Sabe quem é o capitão do América Mineiro, Mu? Esse cara aqui, ó. Rafael Lima, exatamente. Capitão do acesso da Chapecoense, durante tanto tempo na Chapecoense. Hoje é o capitão do América Mineiro, o líder da Série B. Teve muito próximo de fechar com o Figueirense, mas não veio. Figueirense não veio. Foi lá para o América Mineiro, time que é líder, braçadeiro de capitão. Mas enfim, Rafa, ele vai contar pra gente sobre essa sequência aí. São 9 jogos sem saber o que é derrota lá dentro da Arena Independência. A última derrota foi no dia 2 de junho. Boa tarde pra você, seu Rafael. Fala, Gustavo, tudo certo, meu irmão? Então, nós tivemos uma derrota no nosso segundo jogo dentro de casa, terceiro jogo, se não me engano, que foi contra o Paysandu, e depois disso a gente procurou conversar, o Anderson nos passou da nossa capacidade de estar jogando em casa e também do fator primordial que seriam as vitórias dentro de casa para que a gente pudesse estar brigando lá em cima. E depois disso conquistamos algumas vitórias muito importantes, tanto dentro quanto fora de casa.
E aqui na Independência realmente a gente já conhece e sabemos que somos capazes de fazer grandes jogos aqui, e é o que nós vamos tentar para que a gente possa sacramentar o nosso acesso. Valeu, grande abraço. Grande Rafa Lima, forte abraço para ele, falando com a gente lá direto de BH, estava no hotel de concentração, a gente bateu um papo hoje de manhã. América Mineiro bastante confiante para esse jogo, não é por menos, né, Mu? Tá tão a 9 jogos sem saber o que é perder, né? O teu time lá no Amador tá 9 jogos sem perder também, ô Léo? Não, joga a Copa Floripa, né, de Foot Society. Ganhou uma e empatou duas. Quem é o teu plantão esportivo aí no ponto? Ganhou uma e empatou duas. Tu mesmo que sabe? Atualizei com ele. Ah, tá, atualizasse diretamente com ele. Tá certo, então. Qual é o nome do time mesmo? É o Avante, né? Canto do Badejo. Canto do Badejo. Ô, coisa linda. Nosso cinegrafista, o Léo. Abrir espaço, pessoal que interage conosco via WhatsApp. Bacana, hein? Obrigado pela participação de todo mundo. Olá, sou o Alessandro de Blumenau. Forte abraço, Alessandro. Nossa cláusula pétrea da Constituição de 1988 não permite a diminuição da maioridade penal. Porém, existem os CASEPs para apreensão de menores infratores. A questão é que nossos governantes estão muito mais preocupados em asfaltos do que direcionar investimentos na área da construção, da ética e da cidadania dos nossos jovens. Abri um parênteses aqui no seu comentário, Alessandro. E também muito mais preocupados em fazer um fundo de campanha público, né? Só 3 bilhões. E aí é o que acaba causando todos os danos irreversíveis em nossa sociedade. É o que diz o Alessandro. Assina embaixo, viu, seu Alessandro? Manda um abraço para a Vila Santa Terezinha, no bairro Martela, em Caçador, é o Gabriel Simão. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Caçador, pela audiência. Gustavo, boa tarde. Laudo de Palhoça. Avaí, para sair da zona de rebaixamento, tem que contratar um meia e um atacante de área. Diz ele, tem um Joel lá, né, Mu? Tem um Joel, o Junior Dutra. Acho que de atacante vai estar bem servido. Né? Meia também. O Avaí, o Claudinei, aquela história que a gente falava lá no começo do campeonato, hein, Mu? Que o Avaí encontrou uma forma de jogar. Exatamente, encontrou uma forma de jogar, de saber esperar o adversário e tal, fechar a casinha ali atrás, quando sair, sai na velocidade. Quem também está aqui interagindo com a gente é o Moacir de Biguaçu. Boa tarde, mais uma vez, os bandidos prevalecem diante de uma sociedade desprotegida e indefesa. Nesta manhã, enquanto o trabalhador esperava o ônibus para ir trabalhar, foram surpreendidos por bandidos que fizeram um arrastão, olha só, hein, nos pontos de ônibus no bairro Bom Viver, em Biguaçu. E quando procuraram a polícia, ela disse que só tinha 2 viaturas. Realmente, situação delicada na segurança pública, mas para o fundo público lá da campanha, lá não falta dinheiro não, né? O financiamento da campanha lá eleitoral, na reforma política. Fernando Biguaçu, fui professor na década de 80 por 6 anos. Nós éramos respeitados. Hoje o aluno se sente como se estivesse no meio da rua. Será que em casa eles têm esse comportamento? Certamente não. Muito obrigado a todo mundo pela participação. Vamos para uma rápida parada e depois do intervalo, hein? Hoje é dia de Masterchef Brasil. A grande final acontece hoje. Agora, 12h54 e a gente volta em instantes. Meio-dia 57. É hoje, Débora Werneck e Michele Crispim, que é de Santa Catarina, vão fazer a final da 4ª temporada do Masterchef Brasil, enquanto as candidatas aguardam um momento decisivo. Aqui na Band o trabalho é duro. A repórter Jona Tretou conferiu a montagem do palco, que vai receber os convidados e também a preparação do estúdio. O famoso relógio que conta cada segundo das provas do Masterchef está avisando: falta pouco para o fim. Minuto final. É o último minuto. Débora Werneck ou Michele Crispim? Eu nunca fiz um purê desse jeito. Vamos ver o resultado final hoje. Quem será que vai levar a melhor? Em jogo está o título de Masterchef da 4ª temporada do programa, entre outros prêmios. Parou! Cada detalhe é importante. Para a grande prova, é preciso estar tudo a postos. Desde a luz, a arquibancada, o tapete vermelho, os estúdios e, claro, os chefes que já estão preparadíssimos. Todo o grande evento precisa de uma grande estrutura. Nós estamos aqui no pátio da Band, onde vai ficar a plateia, mais ou menos 450 pessoas que vão assistir desse telão daqui toda a final.
E eu estou aqui com o Raul, que vai mostrar um pouquinho dos bastidores comigo. Raul, quem vai ficar aqui? Olha, aqui é a entrada do tapete vermelho. Se a gente olhar para baixo tem um plástico protegendo. Aqui vão passar as finalistas e aqui na plateia são as pessoas que normalmente vêm nos programas da Band ou se inscreveram, pediram para vir, ligaram, mandaram cartas, afim. Agora nós estamos num estúdio que não podemos mostrar, mas é onde vão ficar comentando aqui toda a prova. Quem vai ficar aqui? Bom, esse é o estúdio interativo do MasterChef e aqui tem um grupo de influenciadores bem influentes na internet. Tem Milton Neves, uma série de comediantes, youtubers, e eu já fui o responsável por esse estúdio. Quem vai ser esse ano é muito legal porque eles subiram o nível, né? Agora é o Hugo Gloss. E vai ser no tradicional estúdio do MasterChef que a grande vencedora vai ser anunciada. Eles têm tempos para fazer, eles têm que fazer um menu completo com 3 cursos, né, com 3 pratos, com entrada, prato principal e sobremesa, e eles têm um tempo definido para cada um desses pratos. O menu é totalmente de escolha delas, então elas vão escolher o que elas quiserem cozinhar, o menu não tem nenhuma interferência de nada. Por favor, faz uma final extraordinária. Eu já espero só isso. Bacana, e o Meio-Dia Catarina dessa terça-feira fica por aqui. Nós voltaremos amanhã a partir do 12:30. Uma ótima tarde para você e até amanhã, quem sabe, né, com a Michele Crispim, campeã do MasterChef. Até lá.